Você já conheceu alguém assim? Uma pessoa que transborda ideias geniais, fala com brilho nos olhos como se carregasse um destino grandioso, alguém que parece ter nascido para algo maior. Ele vive falando de planos incríveis, de projetos, que soam quase divinos, mas que nunca saem do papel. Sempre existe uma justificativa. Não era o momento certo, a equipe não estava alinhada, o universo ainda não conspirou. Pode ser aquele seu amigo dos tempos de escola, seu irmão mais novo, ou até mesmo o seu pai. Alguém que, apesar da idade, parece congelado no tempo. Um adulto com atitudes de um garoto, emocionalmente desorganizado, que foge de qualquer tipo de responsabilidade como se a liberdade fosse o único valor absoluto da vida. E no fundo, uma parte de você ainda guarda a esperança de que um dia ele desperte. Carl Jung batizou esse padrão comportamental de puer aeternus, o eterno menino. Um arquétipo psíquico que representa o homem que se recusa a amadurecer, que está sempre numa espécie de ensaio para a vida, como se o palco nunca estivesse pronto. Ele é cativante, tem uma energia vibrante, uma criatividade pulsante, fala de forma espontânea e encanta como se fosse feito de magia. Mas por trás desse charme todo, existe uma sombra pesada. A completa incapacidade de encarar o mundo como ele realmente é. Esse tipo de homem espera que a vida se adapte aos seus desejos e idealizações, rejeitando qualquer cenário que exija esforço real. Ele sonha com a parceira perfeita, o trabalho dos sonhos, a existência ideal. E ao menor sinal de imperfeição, abandona tudo. Termina relações, larga empregos, desiste de projetos e volta ao seu ciclo eterno de ilusões e abandonos. Na cabeça dele, ele é especial demais para se sujeitar à mesmice do mundo adulto. Mas o que há de fato é um medo paralisante de crescer, de errar, de encarar que a maturidade exige perdas, renúncias e trabalho duro. E se você já tentou ajudar alguém assim, sabe o quanto isso consome. Você aconselha, apoia, estende a mão, mas nada muda. É como tentar puxar alguém que está afundado em areia movediça e se recusa a sair. E o mais cruel é quando ele te faz acreditar que você é o problema, que o erro está em você querer que ele evolua, amadureça, se comprometa, que o seu amor está errado por não aceitar viver eternamente num rascunho de vida. Mas chega um momento em que é preciso encarar a realidade. Esse homem está preso numa ilusão de liberdade que na prática é apenas medo disfarçado de filosofia de vida. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? E se ele não despertar, ele vai envelhecer, sem nunca ter vivido de verdade. Esse vídeo não é uma crítica, é um espelho. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece esse padrão. Talvez num irmão, num parceiro, ou talvez até em si mesmo. O arquétipo do puer aeternus não é uma sentença eterna. Ele só se torna uma prisão quando nos recusamos a enxergar o que está por trás do encantamento. Jung dizia que esse padrão não é apenas uma característica de personalidade, mas uma força psíquica profunda que habita o inconsciente coletivo. Muitas vezes confundimos isso com carisma, espírito livre, autenticidade, quando na verdade estamos diante de uma recusa quase biológica de assumir a vida como ela é. Esse arquétipo aparece em mitos e histórias desde a antiguidade, sempre representando aquele que se recusa a sair do paraíso perdido da infância, o útero simbólico onde tudo é cuidado, onde não há cobranças, onde os outros resolvem tudo. Ele vive sob a promessa de um amanhã glorioso que nunca chega. É o filho dos deuses, o predestinado, o especial, mas que nunca se responsabiliza pela própria existência. Você já viu isso?
Homens que trocam de emprego como quem troca de roupa, sempre em busca de algo mais com sentido, que iniciam projetos com uma paixão avassaladora, mas somem na primeira dificuldade, que se apaixonam com intensidade adolescente e fogem quando a relação exige maturidade. Homens que falam sobre autoconhecimento, liberdade espiritual e propósito, mas que não conseguem sequer pagar uma conta no vencimento ou manter um compromisso por 3 meses. E isso não é falta de inteligência, nem ausência de talento. Pelo contrário, o eterno menino geralmente é brilhante, sensível, altamente criativo. Ele tem um acesso quase direto à imaginação, à intuição, ao divino. Mas justamente por isso, prefere viver no mundo das ideias, onde tudo é possível e nada exige esforço. Ele quer o voo sem construir asas, o amor sem renunciar à liberdade, o sucesso sem lidar com a frustração, o reconhecimento sem pagar o preço do processo. E quando o mundo real cobra esse preço, como inevitavelmente acontece, ele se sente traído. Reclama do sistema, culpa os pais, amaldiçoa a vida, mas nunca olha para si mesmo. Jung dizia que esse padrão é caracterizado por uma desconexão profunda com o tempo. Ele está sempre num ainda não, esperando o momento perfeito, a pessoa ideal, o alinhamento das estrelas, sempre vivendo no quando, mas nunca no agora. Você conhece alguém que vive em uma realidade própria, como se estivesse eternamente no ensaio da vida, mas nunca na estreia? Alguém com uma mente fértil, ideias extraordinárias, um olhar que brilha como o de quem nasceu para realizar algo grandioso, mas que na prática nunca sai do lugar. Essa pessoa vive no plano das possibilidades, dos planos quase prontos, mas nunca dá o passo que transforma o sonho em realidade. A cada nova falha, há uma desculpa pronta. Não era o momento certo. Não era o projeto ideal, ninguém o entende ainda. Talvez esse alguém seja seu primo artista, aquele colega de faculdade brilhante, ou quem sabe até seu parceiro, seu pai. Alguém que, apesar da idade, parece congelado no tempo. Um adulto que vive como um adolescente, emocionalmente desajustado, com horror a compromissos e viciado na ideia de liberdade, não como responsabilidade, mas como fuga. E talvez, bem lá no fundo, uma parte sua ainda espera que ele mude, que acorde. Carl Jung chamou esse padrão de comportamento de puera aeternus, o menino eterno. Aquele que se recusa a crescer e permanece em um estado perpétuo de transição, como se estivesse sempre prestes a viver, mas nunca vivendo de fato. Esse arquétipo seduz com seu charme juvenil, criatividade vibrante e espontaneidade quase mágica. Ele conquista pela promessa do novo, do diferente, da ruptura com o que é previsível. Mas sob esse verniz encantador, esconde-se uma face obscura, a completa inabilidade de lidar com a realidade. O homem dominado pelo arquétipo do puer espera que o mundo se ajuste às suas fantasias. Ele idealiza a parceira perfeita, o emprego dos sonhos, uma vida de aventuras e propósito. Mas ao menor sinal de desconforto ele desiste, foge, abandona. Ele não se vê como alguém comum que precisa se esforçar. Ele acredita ser especial demais para se sujeitar à rotina e ao esforço. Mas a verdade é simples. Por trás da máscara encantadora, existe um medo paralisante de falhar, de amadurecer, de enfrentar as exigências do mundo adulto. E se você já tentou ajudar alguém assim, sabe o quão desgastante isso é? Porque cada conselho cai em ouvidos fechados. Cada tentativa de suporte é em vão. E no fim, ele ainda faz com que você se sinta culpado, como se fosse você o problema, por querer que ele assuma responsabilidades e cresça. Mas há algo que precisa ser dito, sem rodeios. Esse homem está aprisionado, não em correntes visíveis, mas em uma prisão interna construída com tijolos de medo, de imaturidade, de sonhos não vividos. E se ele não despertar, envelhecerá, sem nunca ter experimentado a vida em sua plenitude. Este vídeo não é um ataque, é um espelho. E se você ainda está aqui assistindo,
é porque algo dentro de você reconhece esse padrão. Talvez em alguém que você ama, talvez até em si mesmo. O Puer Aeternus não é apenas um traço de personalidade, mas uma força psíquica poderosa. Um arquétipo que atua silenciosamente no inconsciente de milhares de homens. E muitas vezes é confundido com carisma, espontaneidade, espírito livre. Mas atrás dessa aparência luminosa, existe uma recusa profunda de amadurecer. Jung viu esse padrão em mitos, em pacientes, em histórias ao longo dos séculos. O menino que se recusa a sair do paraíso da infância, do ventre simbólico onde tudo é cuidado, protegido e resolvido por outros. Ele vive preso à promessa de um amanhã glorioso que nunca chega, sempre esperando o momento certo, a mulher certa, a inspiração certa, mas nunca agindo. Você já viu esse roteiro se repetir? Homens brilhantes que pulam de emprego em emprego, buscando algo que faça sentido, mas abandonando tudo ao menor obstáculo. Homens que amam com intensidade, mas desaparecem quando o relacionamento exige maturidade. Homens que falam de autoconhecimento, de propósito, de espiritualidade, mas não conseguem sequer pagar uma conta em dia ou manter um compromisso por mais de algumas semanas. E não é por falta de talento. Muitos deles são criativos, sensíveis, intuitivos. O problema é que vivem demais no mundo das ideias e não suportam o peso da realidade. Querem voar sem construir asas. Querem amor sem entrega. Querem sucesso sem esforço. Querem as recompensas da vida adulta sem pagar o preço da responsabilidade. Quando o mundo não corresponde às suas fantasias, eles se revoltam. Acusam o sistema, os pais, o universo, qualquer um menos a si mesmos. Jung dizia que o Puer Aeternus vive desconectado do tempo. Ele está sempre no ainda não, sempre esperando algo acontecer antes de começar. Mas a verdade é que enquanto ele espera, a vida passa. E por isso ele não vive, apenas sobrevive, nutrido por sonhos que se transformam em fardos. Mas existe um outro lado dessa história, porque o Puer, apesar de sua imaturidade, também carrega uma energia vital que não pode ser ignorada. Ele é a fonte da juventude interior, da imaginação criativa, da capacidade de reinventar a vida. O problema não está no menino que habita o homem, está quando esse menino toma o controle da existência. É aí que o brilho do Puer começa a escurecer e a sombra assume o comando. E precisamos falar sobre isso agora. Sobre o lado sombrio do homem que se recusa a crescer. A forma silenciosa como ele sabota tudo à sua volta, inclusive as pessoas que o amam. Porque existe algo magnético no homem dominado pelo arquétipo do menino eterno. Ele é leve, espontâneo, fala como um poeta, sonha como um visionário, vive como se estivesse fora do tempo. Ele rejeita regras, não aceita rótulos, se recusa a se prender, e isso para muitos é irresistível. Afinal, quem não deseja liberdade em um mundo sufocado por obrigações, compromissos e rotinas vazias? Mas aqui está a armadilha. Essa liberdade é uma ilusão, uma fantasia cuidadosamente construída para esconder o que ele mais teme: a realidade. O Puer não é livre, ele é um fugitivo. Foge da dor, do fracasso, da rejeição, da frustração, da passagem do tempo. Escapa do peso de ser responsável pela própria vida. E cada escolha que ele evita, cada decisão que adia, cada responsabilidade que transfere para os outros, aprofunda sua prisão disfarçada de autonomia. Você já presenciou isso de perto. Ele diz que não quer um trabalho convencional porque nasceu para algo maior. Mas na verdade ele tem pavor da estrutura, da rotina, do compromisso. Ele diz que não quer se prender a ninguém porque os relacionamentos são prisões. Mas no fundo, ele teme se entregar, teme ser visto de verdade, teme ser cobrado. Ele diz que odeia regras, mas simplesmente não sabe lidar com limites. A liberdade que ele oferece é, na verdade,
Uma recusa infantil de encarar a dureza da vida. Ele quer ser eterno, leve, imaculado. E para isso, precisa estar sempre em movimento, como um balão ao vento. Mas o tempo não espera. E a vida cobra, sempre. Muitos homens vivem presos a uma fantasia disfarçada de autenticidade. Eles rejeitam o mundo adulto como se isso fosse um ato de rebeldia honesta. Uma prova de que ainda estão conectados à sua essência mais pura. Chamam os outros de conformistas. Acusam os que amadureceram de terem traído a liberdade e se afastam cada vez mais, convencidos de que estão sendo fiéis a si mesmos. Mas o que parece autenticidade é, na verdade, medo disfarçado. Medo de crescer, medo de falhar, medo de encarar a própria sombra. Carl Jung já dizia que a iluminação não vem da idealização da luz, mas do reconhecimento do que há de escuro em nós. E é justamente esse lado escuro que muitos se recusam a enxergar. O problema nunca foi ter uma criança viva dentro de si. O verdadeiro dilema começa quando essa criança assume o controle e transforma a existência em uma sucessão de fugas, sabotagens e estagnação. Só que essa sabotagem não nasce do nada. Existe uma força oculta, silenciosa, mas poderosa, que alimenta esse padrão de comportamento. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O papel invisível, porém decisivo, da chamada mãe simbólica na prisão emocional do homem que se recusa a crescer. É comum imaginar que o homem que se recusa a amadurecer seja um ser autônomo, rebelde, alguém que cortou os laços com tudo o que o limita. Mas a verdade é muito mais complexa. Por trás desse homem-criança, quase sempre existe uma presença silenciosa que o mantém preso a um estado de dependência emocional profunda. Essa figura, na psicologia analítica de Jung, é conhecida como o arquétipo da grande mãe. Quando esse arquétipo está equilibrado, ele nutre, acolhe, dá base. Mas quando sua presença se torna excessiva, ele devora. Ao invés de oferecer vida, aprisiona. E essa mãe nem sempre é literal. Pode ser, sim, a mãe biológica, superprotetora, presente em excesso, aquela que sempre interveio, impediu os tombos e substituiu a experiência pelo cuidado. Mas também pode ser uma parceira que assumiu o papel de cuidadora, uma avó, uma tia, uma amiga íntima. Qualquer figura feminina que ofereça proteção constante, mas que, mesmo sem querer, crie uma dívida emocional invisível. Te dou tudo, mas espero que você nunca me abandone. O resultado é uma relação simbiótica, em que o homem, em vez de buscar uma companheira, procura uma mãe substituta. E aqui mora o verdadeiro veneno da estagnação. O homem influenciado por esse arquétipo passa a desejar relações em que não haja cobrança, apenas aceitação. Ele não quer uma parceira que o provoque a evoluir, mas uma mulher que o compreenda, sem exigir mudanças. Não busca alguém que o desafie, mas alguém que o embale emocionalmente. Essa dinâmica é confortável e perigosamente paralisante. Enquanto estiver sendo cuidado, ele sente que não precisa se responsabilizar por nada. Não precisa fazer escolhas difíceis. Não precisa encarar os próprios erros. Ele permanece nesse limbo emocional, numa infância emocional eterna, esperando que as mulheres ao redor tomem as decisões por ele, enfrentem os problemas por ele, carreguem o peso que ele se recusa a segurar. E o mais trágico de tudo é que essas mulheres muitas vezes não percebem o jogo em que estão presas. Elas acreditam estar ajudando, quando na verdade estão perpetuando o ciclo da imaturidade. É um ciclo silencioso, sutil, mas devastador. Enquanto o homem criança permanece preso à ilusão de que está vivendo com liberdade, ele afunda cada vez mais em um tipo de prisão emocional da qual ele nem se dá conta. A mãe simbólica se torna, sem querer, cúmplice dessa fuga, do real. E o mais cruel é que ela também sofre, porque dá tudo, mas não vê retorno. Ela nutre, mas não vê crescimento. Ela apoia, mas vê o outro se perder. Essa dinâmica precisa ser quebrada.
Porque o verdadeiro caminho para a liberdade não é continuar sendo cuidado. É aprender a cuidar de si. A verdadeira maturidade não nasce quando cortamos vínculos com o mundo, mas quando assumimos nossa parte nele. Quando paramos de fugir e finalmente decidimos caminhar com as próprias pernas. No próximo trecho, vamos aprofundar exatamente isso. Como romper com esse padrão simbólico e emocional, como cortar esse cordão invisível sem destruir os afetos, e por que só ao fazer isso, o homem poderá finalmente deixar de sobreviver e começar a viver de verdade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem presas em um ciclo de dependência emocional, mesmo quando acreditam que estão ajudando ou sendo amorosas? Existe uma ilusão silenciosa que age como uma corrente invisível. O afeto que alimenta a estagnação. Muitas vezes quem oferece cuidado acredita que está salvando, mas na verdade está mergulhado numa teia de dependência psíquica que suga a vitalidade de ambos. Carl Jung foi direto. A maior tragédia não é a morte do corpo, mas o nascimento negado da alma. Em outras palavras, o tempo passa, os anos avançam, mas o espírito permanece preso à infância emocional, buscando consolo em vez de maturidade, esperando acolhimento em vez de estrutura. E esse padrão se agrava quando esse homem entra em um relacionamento. Ele se apaixona como quem se joga de um penhasco, rápido demais, profundamente demais, esperando que a parceira preencha todos os buracos que ele mesmo se recusa a reconhecer. E quando o amor exige compromisso real, ele foge, se distancia, sabota tudo, porque no fundo ele não queria uma companheira. Queria uma mãe com o rosto de amante. Romper esse ciclo é brutal. Não basta apenas perceber. É preciso cortar o cordão invisível que ancora a psique à infância. É uma separação simbólica que exige coragem. Exige luto. Luto pela ideia do amor incondicional. Luto pela infância idealizada. Luto pela mãe simbólica. Aquela figura que, literal ou metafórica, ofereceu proteção, mas também criou prisão. Crescer dói, mas permanecer infantil dói ainda mais. E é sobre essa dor que vamos falar agora. O processo de amadurecimento começa quando você deixa de correr atrás de conforto e começa a construir sua própria fundação interna. A psique precisa de uma casa firme. Jung não suavizou esse caminho. Ele afirmou que a individuação é como um segundo nascimento, e todo nascimento vem com sangue, dor e uma morte simbólica. A primeira perda, a fantasia. A segunda, a ilusão de que alguém virá te salvar. E a terceira, a crença de que crescer é uma traição à sua essência. Não é. Crescer é honrar essa essência. E o menino interior, ele não precisa morrer, mas precisa parar de dirigir sua vida. Esse menino não é seu inimigo. Ele é a fonte da sua sensibilidade, da sua criatividade, da sua imaginação. Mas quando solto sem limites, vira tirano. Maturidade não é sufocar esse lado, é liderá-lo. É ser o adulto que diz sim quando é difícil e não quando é necessário. É persistir mesmo sem motivação. É trabalhar mesmo sem inspiração. É amar mesmo quando a paixão já virou poeira. É substituir a excitação do novo pela profundidade da continuidade. É parar de usar o caos emocional como desculpa para fugir da vida. E aqui está o ponto de virada. Quando o eterno menino é acolhido pelo homem maduro, ele se transforma. Ele deixa de ser fuga e vira força. Deixa de sabotar e começa a criar. Ele se torna aliado, não obstáculo. Esse é o verdadeiro renascimento, quando a fantasia morre e dá lugar à construção sólida da realidade. Mas esse renascimento não acontece no automático. Ele exige escolha. Muitos homens chegam a esse ponto da jornada se sentindo perdidos, exaustos, sem saber por onde começar. Sentem que algo precisa mudar, mas não têm ferramentas. Sentem que já passou da hora de abandonar a infância emocional, mas ainda se veem paralisados.
É nesse momento que a verdade se impõe. Crescer é uma decisão. Não acontece quando tudo está alinhado. Não depende de inspiração. Acontece quando você decide que não vai mais viver à margem da própria existência. Carl Jung disse que quem não encara os próprios demônios será condenado a encontrá-los em cada esquina da vida. E o Puera Eternus, o menino eterno, é um desses demônios, vestido de liberdade, de autenticidade, de genialidade incompreendida. Mas, por trás disso, há medo. Medo de amadurecer, medo de construir, medo de falhar. Você não está sozinho. Todos nós, em algum nível, já desejamos permanecer crianças em um mundo que exige adultos. Todos já resistimos à responsabilidade, sonhamos com atalhos, esperamos que alguém nos resgatasse. Mas a vida não concede prêmios à espera. Ela cobra, ela testa, ela exige presença. E mais cedo ou mais tarde você será confrontado. Continuar no mundo das promessas ou atravessar a ponte rumo à realização. E essa travessia só acontece quando você escolhe crescer. Não quando sente vontade, mas quando decide com coragem que chegou a hora de parar de fugir. A maturidade nasce quando você entende que responsabilidade não é uma prisão, é liberdade. Que escolher o que é certo, mesmo quando é difícil, é o verdadeiro poder. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já reconheceu essa verdade. Talvez tenha visto esse padrão em alguém que ama. Talvez tenha se visto refletido em cada palavra. Agora é o momento da ação. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja preso no mesmo ciclo sem perceber. Porque esse caminho não termina aqui. Continue assistindo aos vídeos do canal. Talvez doa, talvez confronte, mas também pode libertar. E no fim das contas, essa é a única dor que vale a pena. A dor que transforma. A dor que rompe o velho. A dor que abre espaço para o novo. A dor de quem, finalmente, escolheu crescer.